Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, que todos estejam bem. E hoje eu vim aqui na cozinha, mais um dia, cozinhar para vocês. E eu vou fazer um pão italiano hoje para vocês. E uma cuca, duas cucas também. Uma de abacaxi e outra de banana. Mas eu vou começar pelo pão italiano, porque o pão italiano demora mais para fermentar, que ele tem que fermentar bastante, várias vezes. Ele não é sovado, ele é aquele que ele é dobrado várias vezes, sabe? Espera, ele descansa, dobra de novo, volta a dobrar, volta a descansar. Ele é fácil de fazer, vai poucos ingredientes, mas ele é um processo demorado, tem que ter paciência. E então eu já separei aqui os ingredientes que eu vou usar para facilitar, né, no processo. E eu vou colocar a farinha primeiro. Algumas receitas se começa com a água, algumas se começa com a farinha. Eu vou começar com a farinha. Já tirei os anéis, as pulseiras, tá? Pra mexer. O fermento aqui, 2 colheres de fermento seco. Mistura um pouquinho e já pode colocar o sal também. Tem gente que coloca depois, mas não tem problema colocar. Desde que não coloque em cima. E agora eu vou adicionando a água morna. E misturando. Eu peguei a colher de pau aqui, mas talvez não precise. Essa é a parte mais trabalhosa, depois é menos. Depois é só dobrar. E ele não é uma massa que vai ficar muito dura também. Ela é bem mole. E tem umas massas de pão italiano que ela é mais dura também. Mas eu gosto mais dessa aqui, mais mole um pouquinho. Mas também é mais difícil um pouquinho na hora de dobrar.
mas eu acho ele mais gostoso também. Agora eu já vou parar de mexer ele. Vou tirar isso aqui e vou tapar ele e vou deixar ele descansando por uns 20 minutos. E depois eu volto a mexer ele. Dobrar assim, sabe? Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Pelo menos umas 2 dobras, para não ficar tão cansativo para vocês. Enquanto o pão descansa, eu vou fazer a cuca. Aí vou colocar um sachê de fermento. Eu uso fermento de pão, eu não gosto de fermento de químico, não. E cuca é fermento biológico. E o contrário do pão, que eu comecei com os secos, eu vou começar com a água. Morna. Aí eu esqueci de pegar o leite. Eu vou pegar agora, tem que botar leite, manteiga, eu esqueci. Mas enquanto isso, fica agindo aqui um pouco, ativando um pouco o fermento. E vou dar um stop aí também, uma paradinha no vídeo para não ficar muito tempo vocês. Voltando, já aqueci o leite, aí vou adicionar o leite aqui com o fermento. Essa câmera tá muito perto, mas eu não posso mexer ela onde ela tá. Eu vou colocar os outros produtos aqui mais longe um pouquinho. Agora acho que dá pra ver, tá? Aí tem o fermento e a água aqui. Vou adicionar o leite. Tudinho. A manteiga, que eu já derreti ela. Aí as pessoas gostam de usar margarina. Eu não gosto de usar margarina, não. Eu acho um veneno. Usa banha, usa óleo, que também não é muito bom, mas enfim. Eu acho que a margarina é uma das piores. E agora... 3 ovos. Eu já levemente bati. E vou adicionar os ovos. E o açúcar, eu esqueci de medir o açúcar, mas eu vou botar a granel. Até porque eu boto sempre, geralmente, um pouquinho menos, né? E sempre quando vocês forem mexer um doce, mexam com a mesma colher ou uma colher de, se for de pau, sempre com a mesma colher. Se for de metal, dá pra usar qualquer colher. Pra não misturar os sabores de pimenta com sal, com outros sabores, o mesmo sabor de doces, né? E agora eu vou começar a adicionar a farinha. Isso tem receita, né, pra fazer a medida certinha. Mas como eu não faço medida certinha de nada, eu faço assim. Vocês vão lá e procuram a receita certinha pra vocês.
Eu só tô dando ideia para fazer. Para vocês fazerem em casa. Quando estão à toa, querem fazer alguma coisa e não sabem o que fazer, aí ficam pensando o que fazer, e ficam querendo fazer coisa errada. Façam uma cuca. Um pão. Eu devia estar peneirando essa farinha. Eu esqueci. Fica bem melhor quando a gente peneira a farinha. Para bolo e para cuca fica bem melhor. Principalmente para bolos. Vai dar aqui umas 2 cucas bem grandes. Na massa da cuca, eu vou adicionar passas de uva secas, é claro, e também cranberry secos. E aí, nas duas ou 3, depende a forma que eu colocar, né, a cuca. Vai dar 2 ou 3 cucas. Mas, então nas cucas, na massa, vai estar esses 2 ingredientes dentro. Passas de uvas e cranberry. Mas em cima, no topo da cuca, eu vou fazer a farofa, né? E também eu vou colocar, numa eu vou colocar abacaxi e em outra eu vou colocar banana. A massa da cuca, ela é bem mole também. Ela é um pouquinho mais mole que a massa de bolo, mas bem mais mole que a massa de pão, né? Está quase na hora de eu dobrar, fazer a dobra do pão. Aí eu vou ter que deixar isso aqui e fazer a dobra do pão, que ele tá crescendo. É 2 coisas que eu não podia deixar de fazer agora. Terminar isso aqui e nem de dobrar o pão. Eu quis fazer as 2 coisas junto, né? E tudo tem o seu tempo. Ai. Tá crescendo, tem que dobrar aqui. E não sei se eu falei anteriormente, mas o leite e a água, o pouco de água que eu coloquei aqui é morna, tá, gente? Tá quase pronto isso aqui. Eu vou deixar isso aqui e correr ali pra dobrar o pão.
mais ou menos assim, ó. Tipo um puxa-puxa. Tá. Aí, uma toalha aqui rapidão. Vou dobrar aqui. Cobrir, aliás, essa aqui. E vou pegar essa aqui agora, o pão, né? Ó como cresceu, como tá grande. Vou molhar aqui na água, né? Vocês não estão vendo, mas tem uma tigelinha com água que eu já coloquei anteriormente para molhar. E fazer a dobra do pão. E nem precisava ter colocado as duas mãos. Que esse pão não é amassado, não é sovado, né? Ele é só dobrado. As outras dobras vai ficar mais fácil dobrar, mas esse, a primeira, ela é terrível. Ainda mais essa receita que eu gosto dela bem mole, então é bem mais... Vou cobrir aqui de novo e já volto. Eu vou lavar a mão aqui. Agora vamos fazer a farofa para cuca. Aqui eu já coloquei farinha e açúcar, tá? E eu vou colocar a manteiga derretida, um pouco derretida, um pouco não. Canela em pó. A gosto. Ao meu gosto é bastante. E um pouquinho de noz moscada. Noz moscada não é muita porque ela é forte, né? Mas um pouquinho assim. E agora aqui é misturar com a mão. Espero que dê certo. Eu vou usar uma mão só porque... As que eu vejo na televisão, ela fica mais farelenta. Eu acho que é porque eu esquentei um pouquinho demais a manteiga. Mas não tem problema. Eu gosto assim também. Ou dá pra colocar talvez um pouco mais de farinha, né? Eu já dobrei 3 vezes o pão nesse período, tá, gente? Ele tá bem elástico agora, ele tá bem bonito. Tá aqui descansando. E aqui tá a cuca. Caiu farofa no chão. Agora eu vou deixar isso aqui descansando também, até te ficar pronto. A cuca, né? Aqui a pouquinho. Aí daqui a pouquinho eu vou adicionar o restante dos ingredientes na massa, que é a passas de uva e o cranberry.
E eu vou picar agora a banana, preparar o abacaxi para colocar por cima também da cuca. Agora eu vou adicionar os cranberries. Eu tenho pouco, mas eu vou adicionar o que eu tenho, colocar o que eu tenho. E passas de uva. Também eu vou colocar todas as que eu tenho. E misturar. Eu já untei as formas e já vou colocar nas formas. Só que eu acho que eu vou precisar mais que 2 forminhas. Essa massa é muito para essas forminhas. Essas forminhas não são muito grandes. Ó. Já coloquei nas formas, porque não gravei, porque a massa, eu demorei muito para fazer esse processo, porque a massa tá mole, meio puxa-puxa, eu tive que... Deu um trabalhão aqui que eu achei que não convinha eu tá gravando isso. Mas eu vou gravar agora esse processo de colocar as frutas aqui em cima e a farofa. Então, vou começar pela do abacaxi. Tem um abacaxi em pasta que eu vou colocar aqui. Eu tirei a calda, né, para não ficar muito mole. Nesse outro também eu vou colocar abacaxi, só que esse aqui é em pedaços. Eu acho que eu não vou colocar todo, porque é muito nesse aqui. Aí eu guardei a calda, eu coloco na calda novamente. E faço outra sobremesa outra hora. E nesse último, eu vou colocar de banana. Que eu coloquei canela aqui também. Se crescer muito, vai entornar aqui. Mas já cresceu um pouco, eu acho que não vai mais crescer muito. E agora eu vou colocar a farofa. Eu aumentei um pouco a farofa e fiz ela mais esfarelada um pouquinho, ó. Porque ela tava muito molhada. Aí eu coloquei um pouco mais de farinha só. Colocar bastante farofa. Não pode ser pouquinha farofa, não. Porque o que deixa gostoso depois de assado
é a farofa. E as frutas em cima. Porque dentro é opcional colocar as frutas que eu coloquei, né? Mas em cima, sim, tem que colocar. Também eu acho que eu fiz um pouco demais, né? Mas vou colocar mais um pouco aqui. Vou colocar tudo. Agora eu vou esperar crescer mais um pouco e aí vou botar no forno junto com o pão. Eu vou lavar minha mão e vou mostrar o pão pra vocês. Aqui. A gambiarra que eu fiz com o pão. Aqui eu coloquei tá crescendo. Ai, meu Deus, não tá dando pra mostrar. Aqui tá tá crescendo. Eu vou colocar pra assar aqui dentro mesmo. E o outro tá aqui assando. Assando não. Fermentando. Também não mostrei como coloquei aqui, porque eu tive que usar as duas mãos. E tava aquela massa assim, tipo puxa-puxa. Não tava conseguindo gravar e mostrar pra vocês como eu tava fazendo. Mas daqui a pouco eu mostro novamente quando tiver tudo assado pra vocês. E esse é o estado da cuca. Ela entornou, caiu, mas eu coloquei o espetinho aqui, ó. Ela ficou bem assada, o espetinho ficou limpinho. Nas duas. Ficou limpinho também. E nessa também. Essa não entornou. Que tinha menos massa. Mas também ficou bem assadinha, ó. Essa aqui que tinha mais massa. Mas ficou perfeita. A farofinha aqui, ó. Ficou boa. Aqui caiu. Maravilhosa. Tô fazendo chazinho aí de erva cidreira, ó. Pra tomar depois junto. E o pão ainda não ficou pronto. Eu vou deixar ele mais um pouquinho no forno. Bom, como eu já mostrei primeiro, elas já estavam cozidas no palitinho e tal. Agora eu vou cortar então e colocar no pratinho e realmente provar a prova real, né? Se elas realmente estão boas. Já serviu o chazinho e vou provar primeiramente essa de banana. Ela tá dentro da forma, então vai ficar um pouco mais difícil aqui pra tirar ela. Mas se quebrar não tem importância, porque ela mesmo, ela saiu da forma quando ela tava assando. Eu acho que ela grudou, ela vai vir toda quebrada. Não vai sair aquela fatia bonita, sabe? Não. Mais ou menos ficou uns pedacinhos aqui, ó. Eu vou comer essa aqui, ó. Onde tem a banana, né? Muito bom. Vou cortar também esse de abacaxi. O abacaxi caiu aqui, ó. Mas caiu no chão, ó. Do que ficou em cima.
pedaço, vou colocar pra você. Só tá eu e o Bruno aqui pra comer, mas a gente vai fazer esse sacrifício. Essa também é de abacaxi, igual essa aqui. E vou mostrar o pão também. É igual, né? Ele podia ter ficado um pouco mais no forno, mas não tem problema também. Vou cortar aqui mesmo, só pra... Eu devia ter pegado uma tábua. Aí ficou bom, bonito. Você quer um pedacinho? Não. Pra eles, Bruno. Muito bom. Façam em casa, façam melhor do que eu, melhor ainda. Coloquem em vasilhas maiores para não entornar igual o meu. Por enquanto, por hoje é só. Amanhã eu faço uma abóbora para vocês caramelada. Um forte abraço, até amanhã. Ó, gente, eu parti o pão e ele ficou assim, ó, maçudo, que é como ele tem que ficar, e cascudo por fora. Esse aqui a gente vai comer. Esse aqui eu parti ao meio porque eu vou botar no freezer, vou congelar. E aí, quando ele terminar esse aqui, eu vou tirar um pedaço desse e depois um pedaço daquele. Aliás, um pedaço, na verdade, vou ter que dar para uma amiga minha. Mas é esse o resultado, espero que vocês tenham gostado. E se vocês deixar joinha e gostarem, eu posso fazer um outro mais adiante, um outro pão italiano, que ele é mais cascudo ainda que esse. Ele fica mais tempo, ele é mais demorado para fazer, na verdade. A gente faz num dia e assa em outro dia. Mas o trabalho é o mesmo, é só a demora para assar, né? Para assar, né? Que faz num dia e assa no outro. Mas ele é muito bom também. Bom dia, gente. Hoje eu vou fazer a abóbora cabotiá. Na verdade, a cabotiá eu não achei, mas eu achei uma prima dela aqui. É a mais parecida, que mais se aproxima dela. E eu vou fazer ela com a casca, já lavei ela, já tirei a semente, vou cortar ela em pedacinhos e vou fazer ela nessa panela aqui. Vou adicionar açúcar, caramelar o açúcar e depois vou colocar ela, tampar e não se mexe. A gente adiciona um pouquinho de água nela e tampa e não se mexe para ela não desmanchar. Principalmente essa abóbora aqui, que ela não é a cabotiá, ela pode desmanchar um pouquinho, então a gente não mexe. Nem a cabotiá a gente mexe, né? Mas essa aqui menos ainda. Então eu vou picar ela e daqui a pouquinho eu mostro para vocês mais um pouquinho dela. O açúcar caramelou aqui, ó. E agora eu vou adicionar a abóbora. Com a casca para cima. Em fogo baixo agora. Vou baixar.
ficando pequena a panela, mas vou socar tudo aqui. Vai ficar assim. E agora eu vou tampar. E colocar um pinguinho d'água. Essa água aqui tem sal. Se precisar, depois a gente coloca mais água. Aí. Vou baixar mais um pouco o fogo. E vou colocar canela. Dizem que é muito bom. Isso aqui é muito grande. E também eu vou ralar um pouquinho de noz moscada. Eu vou ver onde é que tá o ralador aqui. E vou procurar minha noz moscada. Cadê a minha noz moscada? Uma pitadinha de sal. Vou colocar na mão, porque senão aqui desce muito. Quando ela estiver pronta, eu mostro pra vocês. Passando aqui pra mostrar o que foi feito pro domingo aqui. Um arrozinho com ervilha e cenoura. Uma batatinha previamente cozida e depois assada. Não mostrei porque eu já fiz isso em vários vídeos. E uma asinha de frango com barbecue sauce por cima. Já desliguei o forno, só tá aqui pra apreciar, já já. E o doce de abóbora. Doce não, a abóbora caramelada. A gente não come como doce, a gente come com a comida, né? Já vou desligar o fogo, já provei, ela tá bem assada. E o açúcar é assim mesmo. Ele não precisa ficar bem puxa-puxa, né? Ó, já absorveu tudo praticamente na... Deixa eu pegar um garfo aqui. Já absorveu tudo na... Ó, tá bem macio. E não desmanchou, porque o segredo é não mexer na abóbora, né? E eu acho que dá pra comer, talvez, até a casquinha. Se não ficar muito dura, eu como. Pelo menos da kabocha eu costumo comer. E aqui uma salada de tomate, pepino e alface embaixo. Só vou temperar na hora que eu servir, ou seja, daqui a pouquinho.